Olá aí galera, esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia de hoje é o INFP. Quando falamos sobre INFP, provavelmente estamos falando da única personalidade capaz de se comparar ao INFJ. Isso quando falamos de questões, por exemplo, espirituais, questões sentimentais, esse tipo de coisa. Geralmente apenas o INFJ ou o ISFP e talvez o ISFJ em alguma proporção serão viáveis de serem comparados ao INFP. Mas acontece que, quando falamos sobre INFJ, por exemplo, nós temos uma personalidade que tem a sua NI dominante, ou seja, a intuição introvertida, e a sua FE secundária ou auxiliar como expressão dessa NI dominante. Ou seja, uma característica introvertida primeiro, que só será expressa externamente a partir de uma característica auxiliar. Isso quer dizer que o INFJ vai expressar uma intuição introvertida através da sua FE. Mas essa FE traz uma demanda interna também, possivelmente através de uma FI, porque para ser expressada um sentimento externalizado, é preciso antes que haja uma função internalizada dela, mesmo que essa internalização não fique muito perceptível para o INFJ, o que é justamente o contrário para o INFP. O INFP ele vai ter a sua FI dominante, ou seja, o seu sentimento introvertido como característica dominante, quando o INFJ vai ter o NI dominante, que é a intuição introvertida. E o INFP vai ter a sua NE secundária como expressão, como forma de expressar aquele sentimento introvertido, que é a característica dominante, ele vai expressar através de uma NE. Ou seja, se você pega um INFP e um INTP, mesmo os dois tendo como característica auxiliar a NE, essa questão do INFP ter FI como dominante e do INTP ter TI como dominante vai influenciar muito a expressão da sua NE. Algumas características entre INFP e INTPs são muito similares quando, por exemplo, você observa que eles tendem, apesar de ser personalidades introvertidas e de percepção, o que traz na conduta deles com o ambiente uma certa despreocupação. Eles têm a capacidade de manifestar algumas brincadeiras e algumas expressões deles que são meio aleatórias. Isso porque tanto o INFP como o INTP têm NE secundária ou auxiliar, que é a característica principal e dominante do ENTP e do ENFP, que é o que justamente faz essas duas personalidades que eu citei por último serem personalidades muito espontâneas. Ou seja, o INFP, assim como o INTP, serão personalidades que terão uma clara espontaneidade na verdade. Isso porque eles têm a sua NE secundária e, apesar de serem personalidades introvertidas, vão se expressar livremente e, de certa forma, às vezes até um pouco aleatórios. O INFP, por ele ter a sua característica auxiliar como uma característica intuitiva, ele tende a ser uma pessoa extremamente flexível e otimista. Isso faz com que ele explore ainda mais o seu sentimento, que é uma característica dominante. Quando falamos de uma comparação, por exemplo, com o ISFP ele tende a ser mais pé no chão, já que ele tende a levar em conta a sensação extrovertida, já que é uma característica aí que faz você ser bem pé no chão. Aliás, personalidades com SE dominante são a ESTP e a ESFP. O ESTP é conhecido por ser uma personalidade que se respalda bastante nas relações sociais e geralmente é bem pé no chão no que se diz a pessoas, né? A saber lidar com pessoas e com consequências de âmbitos sociais, relações sociais. Dessa forma, essa característica do ISFP vai trazer para ele um pouco mais pé no chão. Já o ENFP ou ENTP não são nada pé no chão praticamente. Então, quando você pega a característica de NE, que é dominante nessas duas personalidades, e traz para uma personalidade que tem FI como dominante, ou seja, uma personalidade com um sentimento dominante e uma característica intuitiva como secundária, você vai ter uma personalidade totalmente lúdica. É por isso que quando você fala, por exemplo, de INFP, você pode pensar em comparações astrológicas. Lógico que apenas numa análise superficial, comparar ele com peixes ou câncer, por exemplo. Isso porque o signo de peixes é um signo muito lúdico. E se fosse comparar teoricamente, ele seria o mais comparável possível ao INFP. E o signo de câncer provavelmente mais comparável possível ao INFJ. Mas esses dois signos poderiam ser comparados a esses dois tipos respectivamente. INFP e INFJ a peixes e câncer. Acontece que, teoricamente, o INFP é uma personalidade com extremo sentimento
E essa EFI dominante vai trazer para ele uma capacidade de empatia gigantesca. Ou seja, quando ele está em âmbito, no meio de pessoas que ele gosta, em primeiro lugar, ele vai tender a estar sempre em meio de pessoas que ele realmente gosta. Segundo, ele já tem um lado sentimental que por si só vai fazer com que ele absorva muito do ambiente. E se ele não tomar cuidado, essa pode ser uma das características mais prejudiciais para esse tipo de personalidade. Agora, falando de qualidades a respeito do INFP, a criatividade e a ludicidade desse tipo de personalidade são das mais incríveis, além da capacidade de ser extremamente espiritualista, assim como o INFJ ou até mais, em algumas questões, por exemplo. A diferença é que a espiritualidade do INFP ela é menos teórica, ela é uma espiritualidade mais empática, mais compreensível. Ou seja, o INFP ele tem uma personalidade de ser quase como um guru, né, em determinados aspectos, alguém que será capaz de ajudar pelo seu nível de empatia e compreensão com o próximo. E no caso do INFP, ele usa para persuadir as pessoas a utilizarem o melhor da sua própria personalidade. Diferente do INFJ, que tende a cuidar da personalidade, e muitas vezes ele é tido como conselheiro também, o INFP ele tem muito esse negócio de sentir e falar. Então o INFP não seria desesperado também que ele fosse considerado como conselheiro do MBTI também. Apesar de algumas vezes ele ser chamado de idealista, isso porque a sua FI dominante, que é uma característica subjetiva, né? Eu já falei aqui outras vezes no canal, que FI é uma característica de sentimento introvertido que é subjetiva, e a intuição é outra característica subjetiva demais. Então personalidades com sentimento, intuição dominante e auxiliar um atrás do outro tendem a ser pessoas subjetivas demais. E por isso o INFP muitas vezes é nomeado como o idealista. Mas a sua capacidade de dar conselhos pode se equiparar, por exemplo, a do INFJ realmente. E ele é idealista porque essa FI dominante tem a ver com princípios internalizados. Isso quer dizer características de sentimento com o próximo que se relacionam também a princípios e várias outras características que tendem a ter a base da personalidade dele. Ou seja, ao contrário de quando vemos, por exemplo, uma personalidade com TE dominante que tende a impor a sua segurança para o ambiente, organizar uma visão de vida, uma visão de presente no ambiente e manifestar uma autoridade, o INFP, como tem essa FI dominante, ele vai ser uma personalidade extremamente preocupada com aquilo que ele sente, né? Então vai ser a personalidade, vai ser o tipo de pessoa que sente o ambiente, que sente as pessoas, que sente os próprios sentimentos e que age de acordo com os próprios princípios antes, né, de se conectar a qualquer outro ideal. Então, dessa forma, o INFP ele tem F dominante e uma TE por último, né? Uma TE como característica inferior da sua personalidade, sendo a sua característica terciária uma SI, ou seja, a capacidade de sentir aquilo que está dentro, né? A sensação tem a ver com isso, com experiências de sentimento, e ela aparece no INFP com uma SI terciária. O INFP pode chegar nesse estágio? Sim, é até provável que em um certo momento da vida dele ele chegue nesse estágio. O mais difícil mesmo é ele chegar, por exemplo, à quarta característica, que é inferior, que é a TE, e passar a expressar uma capacidade de conversar, de dialogar melhor e expressar ideias concretas, ideias organizadas, né? Que é isso que a TE faz. Então temos uma personalidade onde a sua estrutura de sentimento internalizado aparece primeiro, e isso traz um grande nível de empatia, onde ele pode absorver do ambiente muitas características. Ele traz uma expressividade através da sua NE, que é uma intuição extrovertida, onde ele expressa de forma muito espontânea aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa a respeito das pessoas, mas que pode, às vezes, aí, trazer uma habilidade de aconselhar, né? É onde, talvez de forma espontânea, ele possa não somente aconselhar, mas cuidar das pessoas, né? Talvez o que diferenciasse um pouco ele do INFJ seria justamente a capacidade que ele não acolhe e não cuida do sentido de abraçar e talvez aconselhar, mas ele cuida no sentido de estar junto, de sentir e de ter aquela empatia, demonstrar uma certa amizade, um certo afeto, um certo carinho com as suas amizades. Sendo assim, o INFP aparece com uma personalidade de um senso de propósito e pertencimento absurdo e com um senso de princípio impecável. Dificilmente vai ser uma personalidade que vai errar por ter características demasiadamente agressivas, por não ter tido empatia. É possível, sim, principalmente se ele estiver buscando o desenvolvimento da sua TE inferior
e quiser se impor ao ambiente ou se ele estiver numa situação estressora. Mas é improvável que ele cometa esse tipo de erro. Agora, o que pode acontecer com esse tipo de personalidade é ele crescer num ambiente que talvez não seja propício para ele. Esse tipo de personalidade, o INFP, ele precisa de um ambiente que seja muito acolhedor e muito estimulante, porque ele já vai nascer com uma habilidade de ser criativo e, de certa forma, até um pouco fantasioso. E não que isso seja ruim, de forma alguma, não é, mas ele vai nascer com essa demanda muito grande e vai se desenvolver cada vez mais, tendo essa demanda de personalidade sendo algo muito forte nele. Então, se ele não tiver alguém que cuide dele e crie espaço para ele expressar essa intuição, esse sentimento, ele provavelmente vai crescer fora da caixinha e não de uma forma que isso inove ele, mas de uma forma que isso desestabilize dele. Ou seja, é um tipo de pessoa que precisa, mais do que as outras, de uma base familiar mais consolidada. Senão ele pode crescer com sentimentos mal compreendidos, mal explorados por ele mesmo e não desenvolver essa base. Mas caso ele tenha uma família que acolha suficientemente essa base lúdica dele, essa base sentimental, essa base intuitiva, ele vai expressar isso muito bem e vai se desenvolver muito bem nesse lado criativo. E quando começar a expressar determinadas características mais racionais, ele já vai ter desenvolvido toda essa base, que são as características mais importantes para ele, a ponto de conseguir expressar uma certa racionalidade e expressar um certo direcionamento da vida, onde personalidades que são mais sentimentais e lúdicas e criativas começam a ser mais pé no chão. Muitas vezes nós olhamos para algumas personalidades e pensamos assim, quando que determinadas personalidades, pessoas vão amadurecer. E às vezes isso acontece de uma forma muito crítica mesmo, deixando de considerar a subjetividade das pessoas, né? E isso atrapalha muito, porque as pessoas nascem com essa questão subjetiva e essa questão do sentimento é extremamente importante para que elas se desenvolvam e elas têm um papel social a se cumprir, né? Existe um papel existencial na permanência dessas pessoas na sociedade. Mas, às vezes, a sociedade olha para elas e pergunta quando esse tipo de pessoa vai crescer. Isso acontece muito com pessoas sentimentais e pessoas um pouco despreocupadas, pessoas espontâneas demais. No caso do INFP, isso tem a ver com sentimentalismo. Mas isso pode mudar depois dos 20, 25, 30, 35. É quando você olha para uma pessoa sentimental e pensa, pô, agora essa pessoa realmente amadureceu. Ela tem uma capacidade empática, ela continua tendo as características dela, mas de repente agora ela começou a se expressar de uma forma mais firme com o seu ambiente, com os seus objetivos, começou a ter mais pé no chão. Por exemplo, quando falamos de espontaneidade, isso pode acontecer com a INFP, com a ESTP, com a ENTP ou com a ESFP, que são personalidades que, por terem uma característica de extroversão e de percepção, tendem a empurrar determinados compromissos com a barriga, de certa forma, para só no futuro começarem a adquirir características mais determinadas. O que também é um pouco errado, já que algumas características desse tipo de pessoa são cruciais para determinadas resoluções de determinados problemas, onde certas inovações só acontecem de forma espontânea. Então, seria mais um exagero também recriminar demais, ao invés de ajudar com que aquela pessoa se desenvolvesse. E o INFP entra nesse critério muito importante, mas isso nós vamos falar com detalhes em outros vídeos. E o INFP entra nesse detalhe importante porque ele está entre as personalidades mais lúdicas. Ele é mais lúdico que o ISFP, ele com certeza é mais lúdico que o ISFJ, ele é mais lúdico que o INFJ, então o INFP ele provavelmente tem a característica mais introspectiva, mais criativa, mais sentimental de todo o MBTI. Por isso é importante a gente ter esse lado de compreensão sobre o tipo de personalidade que a gente está lidando. Porque são pessoas muito bem reconhecidas pelos seus amigos, mas talvez no contexto geral, às vezes criticadas por um excesso de sentimentalismo. Sentimentalismo esse que é extremamente necessário para fazer com que outras personalidades ditas mais racionais sejam capazes de tratar o seu sentimento. Dessa forma, o INFP ele pode encontrar um ótimo lugar na psicologia, assim como o INFJ, e nas artes, de uma forma geral. Na música, expressando toda essa questão internalizada, como forma até de aprender a utilizar funções inferiores como a TE. Porque quando uma personalidade aprende a utilizar características mais dominantes nela, ela consegue evoluir para as características inferiores.
e dessa forma se tornar uma personalidade mais completa e mais desenvolvida. Gostou desse vídeo? Deixa um like, segue o nosso canal. Se quiser, segue a gente lá no Instagram também, no Facebook. Nós vamos continuar abordando mais temas a respeito das personalidades e fazendo vídeos de todas as formas e todos os tipos que se conectem ao MBTI de forma científica ou de forma mais subjetiva. Algumas coisas eu não disse aqui, mas porque eu posso fazer um outro vídeo mais específico, falando traços mais específicos desse tipo de personalidade. Então, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais.